E queria saber de você, João. Em que momento nós estamos do ciclo? Que é isso que as pessoas mais querem saber quando o Bitcoin bate ao time high, tá nas máximas. O cara que nunca tinha ouvido falar de Bitcoin passa a conhecer o mercado, passa a querer saber o que tá acontecendo. Cara, essa é uma pergunta de hoje é uma das mais difíceis, né? Quando você o preço do Bitcoin ele se mexe, quando estava lá nos US$ 123 mil, a atenção ela aumenta, né? Eu brinco, né? Quando sua sogra começar a perguntar se é da hora de comprar Bitcoin, cuidado, tem uma certa alerta. E hoje, nos 114, nós vimos o Bitcoin chegar em US$ 123 mil, ficou um tempo lá, houve uma certa euforia, e a gente está respondendo de uma forma concisa, né? Em termos cíclicos, para mim, é a parte final do ciclo de alta, para quem é defensor dos ciclos de alta, né? E aí, lembrando que a gente já teve no passado defensores de que o ciclo era estendido, né? Que nunca mais se acabar, e ele terminou fazendo o mesmo ciclo. E o interessante é que quando a gente olha os ciclos, eles se parecem, é como se eles fossem da mesma família. Por exemplo, vocês dois, muito parecidos, são gêmeos, mas dá para ter diferenças, né? Então, os ciclos também são assim. Quando a gente olha a movimentação de cada um, o nosso ciclo está muito parecido com o ciclo de 15 ali 17, que foi um ciclo muito parabólico, sem grandes correções, como foi o ciclo passado, com correção de 50% por causa do Covid. E aí, respondendo a tua pergunta, olhando o ciclo de 15 17, quando a gente vai fazer uma análise puramente técnica, quem olha RSI, quem gosta de semanal de RSI, procurar divergência de topo duplo, né? O ciclo de 15 17 foi um ciclo extremamente difícil para navegar para quem era operador técnico. Por quê? Era a hora toda, topo duplo, divergência de RSI bearish, né? E aí, uma queda de 30%, 40%, depois ele fazia topos mais altos. No nosso ciclo está bem parecido também essa movimentação. A gente tem uma movimentação mais tranquila, quase parabólica. Você pega uma linha tendência de alta dos fundos, elas se ligam todas no semanal. E aí a pergunta o técnico agora está vendo um topo duplo, nos 120, 115 ali, ele está fazendo, tentando se segurar ali e quase caindo. E a pergunta vai cair ou não? Eu digo que a gente consegue no Bitcoin olhar ele de 3 formas. A fundamentalista, que é um ativo escasso, que tem uma emissão programada, que você tem liberdade, etc. Tem a parte técnica, que você, como o analista CNPI, tem a parte técnica também. E você tem a parte on-chain. Quando eu olho na rede do blockchain, que o projeto Bitcoin em si, ele introduziu a blockchain, que ela é fantástica, né? Existe uma transparência e uma democracia de acesso à informação, que não existe no tradicional, né? A gente já sabe que tivemos casos aqui no Brasil, Americanas e etc., que o pessoal saiu vendendo antes, Banco Brasil, o pessoal atrasa relatório e começa a ser meio turbulento esse caminho, né? Então, no Bitcoin a gente consegue olhar, e de uma forma sintética, a gente tem vários modelos de precificação, a gente consegue olhar que a gente já está na parte meio-fim do ciclo de alta. E aí é que tá. Mas é hora de vender ou hora de acumular, né? É a pergunta que todo mundo quer fazer. E em relação a isso que você comentou, que é muito parecido com o ciclo de 2015 a 2017, esse ciclo eu não tinha entrado ainda, a gente não. Já sabia o que era o Bitcoin, sabia que estava subindo muito, mas não tinha entendido o fundamento, não estava muito em cima disso. Mas teve uma euforia de preço muito grande, né? Tanto que ele saiu em menos de um mês, se eu não me engano, dos 10 para os US$ 20 mil. Sim. E nesse ciclo a gente não viu essa euforia toda, né? Tiveram algumas correções, mas uma subida mais constante. Você acredita que pode ter essa euforia final muito grande, ou hoje, pelo tamanho do Bitcoin já ser muito maior, valendo mais de 2 trilhões de dólares, acaba sendo mais difícil? Então, o Bitcoin nesse ciclo ele fez os mesmos movimentos. Como assim? Quando ele rompia uma estrutura, ele andava em 100%. Se você olhar, do que ele estava acumulando, do topo ele faz 100%. Por exemplo, eu estava lá nos US$ 20 mil, quando ele rompeu, ele chegou perto dos 30, 40, uma correçãozinha, dos 40 foi até os 74, caiu aos 49, depois quando rompeu os 74 foi até 112, e aí fica com altas frequentes e consistentes. Quando você pega até o tamanho, é do mesmo jeito, né? Você fica, não é possível, o negócio está fazendo a mesma coisa a hora toda e tem muita gente ainda sem conseguir navegar nele. E aí, respondendo a tua pergunta, o mercado está tão grande que não vai conseguir crescer. Cara, a gente conseguiu esse ano abrir diversos mercados e portas de entradas, né? Então, a gente tem ETFs, tem as maiores gestoras do mundo. Os países que são subdesenvolvidos com moedas mais fracas olham o Bitcoin como uma opção de saída ou de defesa contra a inflação absurda que está aqui. Inclusive, o maior gigante de todos, que é o dólar, a gente viu que o gigante ele pode sangrar, né, esse ano. Que a gente não tinha visto ele sangrar nenhuma vez. Ele sangrou. E quando tem sangue no mar,
Aí os tubarões chegam para morder. Eu acredito que a gente vai conseguir continuar um ciclo de alta. E aí eu vou citar alguns modelos de precificação que tem, né? A gente tem vários. Mas, por exemplo, eu vou falar os on-chain, não técnicos, tá? Porque, por exemplo, certo. o que é técnico, né? Tem média móvel, P-Cycle Top, é um indicador técnico ajustado que foi criado para ele. Então, on-chain a gente tem várias movimentações. Terminal Price, Delta Top, e aí vai. Por exemplo, o Terminal Price ele está em $230 mil hoje. Ele foi tocado pela primeira vez, o Terminal Price. E ele tocou todos os ciclos, tá? Todos os ciclos. Todos os ciclos chegou. Chegou e furou. A pergunta é, vai chegar no nosso ou não? O meu ciclo, é até a brincadeira, né? O meu ciclo é o pior de todos, é o anão. Logo na minha vez, ele não vai andar, né? Então eu acredito que o mercado vai continuar andando. A gente tem várias portas de entradas agora, institucionais comprando. E a ferramenta correta para ela fazer isso, tá? Então ela consegue fundos de pensão e aí vai. A gente tem um Genius Act e aí começou a ter mais forma de acesso para um capital maior entrar. Lembrando que o Bitcoin hoje está perto de 2 ponto alguma coisa trilhões de dólares e a gente tem um mercado mundial muito, mas muito maior, né? Então está a porta de entrada de um capital que não iria para o Bitcoin antes, agora tem essa possibilidade, né? Agora pode entrar. Agora tem esse caminho para chegar até lá, né? E não só tem o caminho, eles estão pegando o conselho com muita gente do mercado cripto já, né? Por exemplo, a Melius com o Diego Collins. Aí você vê lá o Ibit com pessoas do mercado cripto. Por exemplo, o David Poole, que é um estudioso do mercado cripto, está lá com a ARK Invest, que está com a maior empresa de análise de dados on-chain do Bitcoin. E aí, você acha que ela vai comprar sem conversar com esse pessoal? Com certeza vão e sabem se posicionar. Então, o mercado está muito forte. Eu acredito numa alta mais poderosa a partir de agora, mas sempre com sustos, né? Toda vez que chama muita atenção, o mercado dá uma corrigida maior e é muito um ciclo para cardíaco agora. A parte que quem está posicionado muito perto do topo vai ficar se duvidando a hora toda se está no momento bom ou não. E agora não, vai cair. E eu acho que esse medo também aconteceu no S&P 500. Cara, uma das maneiras mais fáceis do investidor ganhar dinheiro é comprar o S&P 500 todo. Não precisa fazer stock pick. Compra ETF todinho. Ou o VT. Também é. Só Se tiver em algum momento que você acredita que os Estados Unidos não vai crescer tanto, o VT vai resolver isso, né? Que acaba tendo um mercado global. E se os Estados Unidos crescer, ele sobe também, que é 60%, né? Então, o S&P, muita gente falava que o topo era em $6 mil, já está em 6.400 quase. E muito poderoso. Isso com juros em 4,5, altíssimo, né? Que dificilmente a gente viu na história. Então, alguma coisa, o investidor começou a olhar para uns ativos de renda variável em defesa do dólar, né? É o debate, né? O cash is trash, o cash is king, né? O dinheiro é rei, o dinheiro é uma porcaria. Mercado de alta, dinheiro é porcaria. Mercado de queda, quem tem dinheiro é rei. E eu vejo até que o próprio S&P, então a gente para ver, tá saindo resultado essa última semana. Meta batendo recorde de lucro, acima do esperado, Google também. Então, realmente o mercado tá, na minha visão, pode ter mais perna para subir ainda. A questão que eu acho é que é muito comum o investidor, quando ele monta seu portfólio, ele querer sempre o maior alfa possível. Risco-retorno, não tem isso, né? Não, o Bitcoin já subiu muito, eu vou comprar uma altcoin. Nada... E aí, quando você olha o seu portfólio, você tem a grama que cresce, né? Por exemplo, as ações que cresceram já muito. É muito comum o investidor querer colocar o dinheiro em outra. Sim, ele quer realizar de uma para acabar pegando outra que ele vê como mais oportunidade, né? Aí você corta a sua grama e rega a revandaninha, né? E aí não funciona. É como o Russell. O Russell 2000, né? Que as small caps. As small caps do mercado americano. Muita gente começou a botar dinheiro lá. E você olha no gráfico do Russell, ele está igual ao gráfico do Ether. Já olhou? Não cheguei a comparar os dois. Depois coloca no mensal, você vai olhar o gráfico do Russell, ele tem uma estrutura de queda, essa acumulação baixa, aí ele sobe e retesta e está subindo agora. Muito parecido com o Ether. As altcoins maiores têm um movimento muito parecido. E aí eu estou excluindo o Solana nesse caso, porque nesse ciclo ela andou muito forte, porque o FUD foi muito maior também, né, no ciclo de baixo. Mas aí você vê, eu olhando o Bitcoin e o S&P, e o Russell seria as altas, né? Então quem está no S&P está bem, e o Russell lá, Bitcoin, cansado, né? Aquela dificuldade de engatar a terceira marcha. Mas pelo valor e o psicológico dos investidores, eles ficam querendo colocar dinheiro ali a hora toda. Quando na verdade, se você comprar o ativo vencedor, você está tranquilo. Exatamente. Aí não tem. Obviamente que existe o time também até pro ativo vencedor, só que você tá muito mais tranquilo porque você tá com aquilo que tende a continuar crescendo no longo prazo, né?
E quando falta dinheiro, que eu vejo que esse ciclo foi um ciclo que a liquidez foi muito mais baixa, né? Então a gente tá com juro alto, o próprio Fed continua tirando liquidez do mercado, então o próprio Bitcoin absorveu muito valor por conta de ter esses meios institucionais para entrar, mas agora a altcoin acaba que ficou um pouco largada nesse ciclo, né? E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.